Estou apaixonado por esse sabão líquido, gente. Cheiro de talco para roupas delicadas. Já curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e se você está chegando hoje, se inscreva, ative o sininho para não perder nada. Então, vamos para a receitinha de hoje que está muito boa e fácil. Para essa receita, como de costume, vamos começar com a soda. Aqui eu tenho 125 gramas de soda cáustica. Usei 25 gramas para cada 100 ml de óleo que eu vou usar. Vou utilizar 200 ml de água em temperatura ambiente para diluir essa soda. Nunca dilua a soda em água fervendo, porque pode acontecer um acidente. Estou usando um pouco menos do que o de costume, porque eu quero que o sabão não fique muito forte, para aquelas roupas bem delicadas, tá? Estou misturando aqui a soda até diluir. Quando eu parar de sentir os gruminhos, eu vou deixar ela descansar até ela ficar transparente novamente. Para quem gosta de saber quantas colheres de sopa eu usei de soda cáustica, foram 5 colheres de sopa, tá? Que deu 125 gramas. Bom, já misturei. Vou reservar essa soda e vamos começar a nossa mistura. Essa receita, gente, é muito facinha de fazer. Não tem como você errar. Ó, já peguei a soda, separei aqui. Já peguei meu óleo, já medi ele aqui no meu copo de medida. Aqui eu tenho 500 ml de óleo. O óleo que eu estou utilizando, ele é novo, tá? Ah, Bernardo, por que você utiliza óleo novo? Primeiro, que eu não tenho óleo usado mais aqui em casa. E segundo, eu prefiro fazer com óleo novo porque não fica com cheiro de ranço o sabão. Agora eu adicionei 300 ml de álcool 70%. Se você quiser utilizar álcool acima dessa porcentagem, pode. Se quiser utilizar etanol que vende no posto, também pode. Só não pode usar menos que 70%. Estou misturando até ficar esbranquiçado, tá? Até que você veja que o álcool e o óleo se misturou por completo. E quando isso acontece é quando a mistura fica esbranquiçada. Vou mostrar exatamente para vocês. Já vou pular a parte que eu já misturei muito bem e vamos adicionar a soda cáustica. Já ficou esbranquiçado. Agora vamos colocar a soda, mas antes, essa é a colher de sopa que eu uso, tá? Não é aquela colher de sopa rasa, é aquela colher de sopa mais funda, tá? Só para vocês verem a diferença, porque pode ser que vocês peguem a colher de sopa rasa e não foi essa que eu usei. Se você for medir a soda, procure medir com uma colher de sopa dessa que eu estou utilizando, tá? Funda. Agora eu vou colocar a soda cáustica aos poucos, vocês podem ver que ela já está transparente novamente, porque ela já descansou um pouquinho. Essa mistura do álcool e o óleo eu fiquei misturando por uns 3 minutinhos, tá? Sem mistério nenhum. Vai colocando a soda cáustica aos poucos e misturando, tá? Não adianta colocar de uma vez só, porque pode dar uma reação muito rápida, pode ferver rápido demais essa nossa mistura. Então, vai colocando aos pouquinhos e misturando. Sabão é paciência, tá, gente? Não adianta você sair colocando o ingrediente rapidamente um atrás do outro, porque vai dar errado. Vou misturar aí por uns 5 minutos. Vou acelerar o vídeo, pois agora eu só vou misturar e não tem por que ficar enrolando aqui com vocês se eu só vou fazer isso. Vocês podem ver que está mudando de cor, tá ficando transparente, ele vai ficar um amarelo bem escuro, tá? E vai começar a saponificar. O primeiro ponto que ele pega é o ponto de vela, como eu vou mostrar aqui para vocês agora, ó. Esse é o ponto de vela. Vocês podem ver que tem uma nata por cima do nosso sabão ali. Essa nata é como se fosse de vela mesmo, quando a vela fica derretendo e fica aquela natinha igualzinho. Agora o que eu vou fazer? Eu vou ficar misturando ele aí até ficar bem branquinho. Vou acelerar de novo. Gente, nessa parte eu não gosto de cortar o vídeo porque muita gente pode achar que eu fiz alguma coisa. Vocês podem ver que eu só estou misturando e ela tá pegando consistência, tá? Isso aí vai virar uma pasta branca. Não vai pegar muito rápido, por quê? Porque eu usei menos soda. Então, confia no processo, vai misturando que vai ficar branquinho. Não é uma pasta amarelada, é uma pasta branca. Vocês podem ver que ela já está ficando bem branquinha. Olha isso. Esse é o ponto. Ó. O ponto ele fica parecendo um chiclete. Tá vendo? Fica bem branquinho, bem durinho, bem consistente. Esse é o ponto certinho. Agora o que eu vou fazer? Vou pegar minha água fervendo e vou adicionar 1 litro dessa água fervendo e misturar até essa pasta derreter e se fundir com a água, tá? Ela vai ficar bem derretidinha. Não
pare de misturar enquanto essa pasta não derreter por completo. Porque se você deixar algum gruminho, vai ficar aquele gruminho feio no seu sabão e vai demorar 1 dia, 2 dias para ele dissolver. Mas se você não tiver problema com isso, pode fazer. Só que o gruminho ele vai demorar mais para se desfazer depois do sabão pronto. Como a água está quente, se você ficar misturando mais um pouquinho, tudo vai derreter completamente. Ó, tô misturando já, vou acelerar novamente, porque aqui não tem enrolação. Eu tô aqui para passar a receita para vocês, então não tem por que eu ficar enrolando nessas partes que eu só tô misturando. Ó, tá derretendo, e isso levou em média de 5 a 7 minutos, tá? Eu não fiquei contando no relógio, mas foi isso praticamente que demorou para derreter. Não parei de misturar até eu ver que estava tudo derretido. Agora que já derreteu, vou pegar o açúcar. Aqui eu tenho 4 colheres de sopa de açúcar. Vou colocar o açúcar aos poucos e ir misturando. Ah, Bernardo, para que você está colocando açúcar no sabão? O açúcar, gente, serve como uma glicerina para o nosso sabão, tá? É super normal a gente colocar açúcar. Bernardo, esse açúcar que você está utilizando é o refinado. Eu posso usar o cristal? Sim, você pode usar o cristal. Mas o que você faz? Em vez de você colocar agora o açúcar, você colocaria ele na água fervendo. Antes de colocar a água aí na nossa mistura, você misturava o açúcar na água, derretia o açúcar cristal e depois adicionava na nossa receita. Beleza? Para derreter junto com o sabão. Ó, coloquei o açúcar todo aqui, tô misturando até não sentir mais nada do açúcar no fundo da bacia. Já misturei, agora vamos começar a adicionar água em temperatura ambiente. Gente, fiz questão de colocar água nesse copo de medida porque eu quero mostrar muito bem para vocês que eu estou colocando água aos poucos, porque tem muita gente que está errando o sabão aí de bobeira. Chegam para mim e falam: "Ah, Bernardo, estava tudo certo na minha receita. Depois que eu coloquei a água, talhou." Mas é lógico que vai talhar, gente. Muita gente não fala isso. Acham que o povo tem que adivinhar. Mas não. Quando você vai começar a colocar água numa mistura quente, porque está quente aí o nosso sabão, você coloca aos poucos, para não dar um choque térmico no seu sabão e talhar. Vocês podem ver que eu coloquei aos pouquinhos esse copo ali, eu coloquei 500 ml de água em temperatura ambiente, fui colocando aos poucos e misturando. Estou repetindo o processo novamente. Quantas vezes eu vou repetir esse processo, gente? Você vai repetir esse processo aos poucos, enquanto o seu sabão estiver muito quente. Depois que ele esfriar, chegar praticamente perto da temperatura ambiente, aí você pode colocar água à vontade, de uma vez só, entendeu? Mas no começo é sempre aos poucos para não talhar o seu sabão, gente. Se atenta a isso, porque tem muita gente jogando ingrediente fora à toa por conta de uma besteira dessa. Já coloquei 1 litro de água, agora eu vou colocar com a garrafa mesmo, tá, gente? Mais rapidamente, porque ele já esfriou. Mas nunca pare de misturar. Aqui eu tenho a garrafa de 2 litros, então já coloquei um, agora mais 2. Até agora foram 3 litros, tá, de água em temperatura ambiente. Vou acelerar para não ficar enrolando aqui à toa. No final da receita eu vou dizer o quanto de água eu usei em temperatura ambiente. Olha, gente, estou colocando aqui a água, misturando, e agora eu vou mostrar para vocês o que você vai fazer com uma dessas garrafas. Olha, aqui eu tenho uma da garrafa, eu coloquei 2 colheres de sopa de sal e vou preencher a garrafa com água e vou adicionar na nossa receita. O sal, além de engrossar nosso sabão, serve como um dispersante, tá? Para o nosso sabão. Se você não quiser usar o sal, quiser usar o bicarbonato, pode. Se você quiser usar nem o sal, nem o bicarbonato, quiser usar a barrilha, pode também. Estou adicionando aqui aos poucos e sempre misturando. Nessa receita, como eu faço as minhas receitas da minha cabeça, entendeu? Eu vou inventando, vou fazendo, e quando dá certo, que a maioria das vezes dá certo, eu trago para vocês. Que eu sempre assim, a gente sempre testa receitas aqui no canal. Então, vou mostrar para vocês uma coisa muito interessante. Eu adicionei aqui esses 2 litros de água com 2 colheres de sopa de sal, engrossou, mas não engrossou do jeito que eu queria. Isso serve de lição para vocês, tá? Para quem quer fazer sabão líquido, fazer suas receitas, tirar da sua cabeça uma receita boa que você quer,
você tem que saber lidar com o seu sabão, tá? Entender ele, o que está acontecendo. Olha, misturei, ele engrossou, mas não engrossou do jeito que eu queria. O que eu vou fazer? Peguei 300 ml de água em temperatura ambiente e diluí mais uma colher de sopa de sal. Misturei muito bem e vou adicionar na nossa receita. Ela agora vai engrossar do jeito que eu quero. Gente, é só isso. É só você entender para que cada ingrediente serve, o que ele vai te ajudar no seu sabão. Enquanto vocês não entenderem isso, vocês vão continuar seguindo receita dos outros, beleza? No dia que vocês entenderem como cada ingrediente funciona, vocês mesmos vão criar a receita de vocês, beleza? Estou misturando aqui, já chegou no ponto que eu quero, agora eu vou adicionar 50 ml de Lauril, gente. Para que serve o Lauril? O Lauril serve para dar mais espuma no seu sabão. Ah, Bernardo, não sei onde encontrar o Lauril ou não encontro o Lauril onde é que eu moro. O que eu faço? Vocês podem substituir o Lauril por detergente, tá? Uma garrafinha de 500 ml de detergente. Mas isso também é opcional. Isso serve mais para as pessoas que gostam do sabão que faça bastante espuma na máquina. Beleza? Se você não se importa com isso, nem precisa colocar. Agora vamos colocar a essência. É essa essência aqui que eu uso, tá, gente? Ó, vou deixar aqui bem perto, ó, talco. Cheirinho de bebê, olha. Essa é a marca. Para quem quiser procurar aí na internet, vocês acham, beleza? Eu gosto de mostrar não para fazer propaganda porque não tem ninguém me patrocinando, mas eu mostro porque se você quiser fazer do jeito que eu faço, você vai encontrar. Não sou de esconder marca de ninguém. Até porque eu sei a necessidade de vocês, que às vezes vocês vão comprar alguma coisa, algum ingrediente, e vocês querem saber qual ingrediente que eu comprei. Ou às vezes vocês acabam comprando ingrediente ruim porque não conhecem o que que é bom e o que que é ruim. Então é sempre bom mostrar para vocês ficarem atentos, tá? Ó, coloquei 3 tampinhas de essência, ainda dei um chorinho para ficar bem forte a nossa receita, com cheiro de talco. Agora eu vou colocar corante. Gente, o corante que eu uso é em pó. Esse corante é muito forte. Então, sempre quando eu uso ele, eu tenho medo. Eu vou usando aos poucos. Eu deixei minha receita descansando por uma horinha. Eu fui fazer minhas coisas e ela ficou desse jeito. Agora vamos colocar o corante. Olha a quantidade de corante, gente, que eu estou usando. Vocês vão ver a cor que vai dar. Eu quero um rosa bem clarinho, tá? Bem bebê. Então, por isso eu estou usando pouquíssimo corante em pó, mas vocês vão ver a cor que vai dar, gente. Esse corante em pó, ele rende muito, porque olha, se você não ter cuidado, ia ficar um rosa choque isso aí, porque esse corante, ele é muito forte. Olha o pouquinho que eu coloquei e olha a cor que ele tá dando. Para quem quer comprar esse corante em pó, gente, pode comprar, porque ele rende muito, vale a pena cada centavo que você paga. Olha, gente, que impressionante. Já tá pegando uma cor boa, essa cor mesmo que eu quero. Depois que eu misturar o corante na nossa receita, não vou fazer mais nada. O que eu vou fazer? Vou deixar ele descansar de um dia para o outro, 12 horas no mínimo. E vocês vão ver o resultado, tá? Agora eu só vou misturar mesmo e vamos pular para o outro dia. Se passou 12 horas e eu não mexi mais no sabão, tá? Vou mexer agora com vocês. Ele deu uma engrossada, porque de um dia para o outro ele engrossa. E olha isso, gente, que lindo. Vou dar uma misturada, né, para tirar essa capinha que ficou por cima. Ela vai diluir, olha como ele fica cintilante. Como ele engrossou demais, eu vou colocar mais 1 litro de água, beleza? Só para chegar no ponto que eu quero, qual estava ontem. Esses gruminhos em cima, gente, foi o que ficou preso do lado da bacia. Isso aí, conforme os dias forem passando, ele vai derreter e vai se juntar no sabão. Não tem problema nenhum, beleza? Ele tá com cheiro ótimo. Estou colocando aqui 1 litro de água que eu falei com vocês. Sempre água aos poucos, gente, para não passar da textura do sabão que você quer, para não ficar ralo demais. Ó, estou colocando aqui. Agora eu só vou misturar e vamos fazer o teste do sabão. Vamos ver se ele está espumando bastante, beleza? Mas antes, gente, olha que lindo que ficou. Olha, transparente, rosa bebê e o cheiro, gente. Minha casa ficou tomada por cheiro de talco. Atenção, esse sabão você deixa ele curar por 30 dias, tá, gente? Para ele ficar bem
no ponto para você usar em roupas delicadas, tá? Com cheirinho de talco, maravilhoso. Lembrando também a vocês que estamos com um grupo no WhatsApp para tirar dúvidas, para conversar, para dar dicas e tal. Vou deixar o link aqui embaixo. Para você participar do grupo, você tem que se inscrever para membro do canal. Na aba de membros tem o link do grupo, beleza? Ah, e outra coisa, a tabelinha da soda cáustica, do pH, das misturas que não podem ser misturadas, vou deixar aqui na descrição também. Vocês podem ver ó, que nessa água não tem nada. Vou pegar um pouco do meu sabão, vou colocar na água e vou bater com a mão mesmo. Não estou usando esponja, porque tem muita gente que fala, Bernardo, você usa esponja, mas a esponja ela faz espuma mesmo. Então parei de usar a esponja e estou misturando com a mão, batendo com a mão para vocês verem que faz espuma assim. Beleza? Então, a receita de hoje foi essa. Espero muito que tenham gostado. Deixe seu comentário aqui embaixo me dizendo o que você achou dessa receita, porque eu adoro saber. Vou ficando por aqui. Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima receita. Tchau, tchau!